Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou enfermeira da Unimed Federação do Paraná e hoje vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de prevenção de quedas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de prevenção de quedas. Antes de iniciarmos com o protocolo, vamos relembrar um pouco da RDC 36 de 2013, que traz as ações voltadas para a segurança do paciente, dentre elas o protocolo de prevenção de queda. Essa resolução exclui do seu escopo os consultórios individualizados, os laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar. Porém, não é porque esses serviços estão exclusos dessa resolução que as boas práticas não podem ser executadas. Muitas das ações, até que vamos conversar mais para frente, garanto que vocês já executam nesses serviços que estão excluídos desta resolução. Relembrando também aqui os protocolos de segurança do paciente, que são 6. Primeiro é a identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança na prescrição e uso e administração de medicamento, cirurgia segura, higienização das mãos e redução de quedas e úlcera por pressão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de prevenção de quedas. Antes de iniciarmos com o protocolo, temos alguns dados referentes às consequências de quedas nas instituições. As quedas dos enfermos, dos pacientes, resultam em danos de 30% a 50% dos casos, sendo que 6% a 44% desses danos são graves. Entre elas, pensando numa queda de um paciente no seu laboratório, no seu consultório de fisioterapia, na sua psicologia e ambiente hospitalar. Qual é a consequência que essa queda vai trazer para o seu prestador? Um aumento da estadia hospitalar. Então, o paciente estava previsto fazer um determinado procedimento ou realizar algum exame, ele teve essa queda, ele teve essa ação que não estava esperada no seu tratamento, que vai ocasionar o aumento da estadia dele no hospital, o aumento de diária, aumento de consumo de medicamento, aumento dos custos assistenciais. Então, estava previsto eu fazer uma apendicectomia lá no hospital, minha previsão de alta era 2 dias e eu tive uma queda ali num exame de imagem, eu vou ter que ficar mais tempo internada, eu vou ter que aumentar os meus custos que não estavam previstos nessa cirurgia. Então, acaba ocasionando o aumento, dessa situação que não estava programada. Diminuição da credibilidade da instituição. Isso a gente vê muito através dos indicadores. Então, eu elaborei o protocolo, eu vou ter esses indicadores e esses indicadores vai mostrar a qualidade assistencial hoje da sua instituição e complicações legais. Então, hoje sabemos que temos a RDC 36 voltada para a segurança do paciente, temos outras ações e de boas práticas que podem ser aplicadas e conforme o dano, de acordo com o dano que esse paciente sofrer, alguma consequência a instituição ou o paciente terá. E qual que é a importância desse protocolo na sua instituição? É reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente. Evitar 100% nós não vamos conseguir, mas algumas ações vamos conseguir trabalhar para que a gente identifique aquele possível foco que pode ocasionar a queda daquele paciente no meu prestador. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter essas prevenções? Vou fazer uma avaliação do risco de queda. Pensando um pouco em ambiente hospitalar, nós temos algumas escalas, algumas ações que vamos trabalhar para a gente fazer essa avaliação do risco de queda. Qual é o meu paciente mais suscetível até a queda? Será que é só aquele idoso? O jovem hoje que entra para fazer uma cirurgia, será que ele não tem risco de queda? Dependendo da medicação que ele toma, da cirurgia que ele realiza. Então, é preciso ter essa avaliação do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de paciente, o perfil que eu estou atendendo para ter essa avaliação do risco de queda. Identificação do paciente com risco, com a sinalização à beira-leito ou pulseira. Esse é mais voltado para ambiente hospitalar. Então, nos hospitais, eles acabam identificando esses pacientes visualmente
para que não só a equipe de enfermagem, toda a equipe do hospital, a hora que visualizar aquele paciente, já saber, aquele paciente tem risco de queda. Alguma ação ele tem para que ele possa cair, então eu já tenho que ter uma ação preventiva, então eu tenho que ter mais cuidado com esse paciente. Então, como que vocês vão sinalizar isso na instituição? Vai ser na admissão, vai ser na identificação à beira-leito, vai ser uma pulseirinha diferenciada, vai ser uma sinalização no prontuário. A metodologia vocês definem, mas é importante que sinalizem de alguma forma esse paciente como um possível queda na sua instituição. Questão de higiene pessoal, né? Pensar também um pouco mais no hospital, questão de banho de leito ou até mesmo banho de aspersão, banho no chuveiro. A importância de programar essa parte da higiene, principalmente se for um idoso ou se for um paciente com pós-operatório. Que horário que vai ser melhor para eu fazer essa higiene? Eu preciso comunicar ao paciente o horário que eu vou estar realizando, para que ele não levante da cama, vai lá, toma um banho do chuveiro, caia a pressão e ele acaba caindo ali no banheiro. Então é importante ter essa programação e essa conversa com o paciente para que sempre tenha auxílio. Revisão periódica da medicação. Dependendo da medicação que o paciente esteja utilizando, pode ter ou ocasionar uma queda, né? Pode cair a pressão desse paciente, pode ser um psicotrópico. Então, que tipo de medicamento que ele está tomando que possa influenciar? Então, a importância da avaliação da prescrição, a participação da equipe multi nesse requisito. Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes. Então, dependendo do tipo do calçado, às vezes não tem antiderrapante, às vezes não é adequado, às vezes pode o paciente acabar tropeçando no calçado, então sempre fazer essa avaliação, tanto em ambiente hospitalar, quanto em ambiente, né, atendimento domiciliar, fisioterapia principalmente, então é sempre importante estar orientando e avaliando o tipo de calçado que esse paciente está utilizando. Educação dos pacientes, dos profissionais. Educação dos pacientes envolve desde a entrada desse paciente na minha clínica, no meu hospital, os riscos que ele ocorre, quais ações que eles têm que tomar, que precisa sempre estar do auxílio da enfermagem e dos profissionais. Treinar sempre relacionado ao protocolo, quais as prevenções que hoje meu hospital ou a minha clínica trabalha para prevenir a queda dos meus pacientes. Revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. Então, a gente trabalhou todas as prevenções na minha clínica, no meu hospital, e o paciente caiu. Então, é importante, além de ter essa queda, a gente fazer uma notificação no núcleo de segurança do paciente e fazer uma análise. Por que aquele meu paciente caiu? Será que não tinha acompanhante? Será que foi dadas as orientações corretamente? Enfim, pode ter N motivos. Então, é importante que cada incidente que ocorra na sua instituição, você faça uma análise para que a gente revise esses processos. Aqui um resuminho do protocolo. Então, em primeiro lugar, é importante ter o protocolo assistencial na instituição de vocês, definir como que vai ser esse protocolo de prevenção de queda, como que vocês vão identificar esse paciente, quais as escalas que vocês vão utilizar, em que momento esse paciente será avaliado, com que frequência será reavaliado. Então, o ponto principal é definir esse meu protocolo de prevenção de queda. Em seguida, vai ter a avaliação de risco pela equipe de enfermagem, pela equipe multi. Em seguida, vai ter as medidas de prevenção. Então, eu estabeleci o protocolo, eu fiz a minha avaliação, eu classifiquei esse meu paciente com alto risco de queda, eu vou agir com as minhas medidas de prevenção. O que eu vou fazer para esse paciente para que ele não tenha uma queda na minha instituição? Tratamento dos eventos. Então, se esse meu paciente acabou caindo, eu preciso fazer uma análise para identificar no meio do processo onde ocorreu essa falha, mensuração dos dados, que é através de indicadores internos, com auditoria interna, com a realização das escalas, a taxa de queda na minha instituição, mensuração dos dados e avaliação do processo. Então, é importante que vocês tenham esse fluxo desde a aplicação, da implementação ali do protocolo, treinamento da equipe, fazer avaliação de risco e mensurar essas informações.
Será que o que eu defini nesse protocolo de prevenção de quedas está sendo realizado lá para a minha equipe de ponta? Será que as medidas de prevenções que eu adotei na minha clínica está sendo realizado? Isso eu consigo ver através de indicadores. E qual é a definição de queda? O que é considerado uma queda do paciente? A queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à sua posição inicial. Então, o paciente estava deitado na maca, estava sentado, ele teve uma queda, não intencional. Então, essa queda a gente vai considerar como uma queda na minha instituição e que será avaliada. Aqui eu trouxe alguns exemplos que podem ser considerados como quedas. Paciente escorregar de uma cadeira para o chão. Então, eu estava transportando o paciente da maca para uma cadeira para ele fazer um exame de imagem e ele teve uma queda. Isso eu preciso notificar, isso já é considerado uma queda. Encontrar o paciente no chão. Então, fui lá fazer o medicamento, fui lá no box verificar como que estava a minha sessão de fisioterapia e encontrei o paciente no chão. Então, eu preciso investigar por que ele caiu, como que ele caiu, ele escorregou, então eu encontrei ele no chão, também preciso estar investigando o que aconteceu. Por isso que é importantíssima a participação do paciente nesses protocolos. Amparar o paciente durante a queda, mesmo que não chegue a cair no chão. Então, o paciente na transição de uma maca para outra, de uma maca do centro cirúrgico, da cama do centro cirúrgico para a maca, o paciente quase caiu, eu tive que dar um suporte. Então, eu preciso também estar notificando. Por que esse paciente teve quase uma queda na transferência? Será que é o método que a gente utiliza para transferir esse paciente de uma cama a outra? Então, isso eu também preciso notificar. Os pacientes também que se mantêm apoiados sobre mobiliário ou no chão. Então, tem N motivos que a gente pode trabalhar como queda. Tem a questão também de queda de bebê, maternidade, queda do mesmo nível. Então, tudo que o paciente tiver uma queda não intencional, a gente precisa estar notificando e trabalhando nesse processo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fatores que predispõem para os riscos de queda. Então, temos os fatores intrínsecos, extrínsecos, as comorbidades, os medicamentos. Essa avaliação é importante fazer no momento da admissão do paciente, pensando em ambiente hospitalar. Clínicas de fisioterapia ou outras instituições, é importante que façam essa análise, essa avaliação conforme o teu perfil. É necessário avaliar que tipo de perfil que eu atendo e como que eu vou fazer essa avaliação. Então, essa escala aqui tem desde a questão se o paciente é criança, se ele é idoso, se ele tem histórico anterior de queda, fatores ambientais, a questão do mobiliário, a importância dos mobiliários estarem em locais adequados para que o paciente não tropece, se tem presença de dispositivos que pode também atrapalhar o paciente, principalmente na mobilização, se ele tem déficit de marcha, se ele tem algum tipo de doença, se ele tem insônia, se ele está confuso, se ele está agitado, o uso dos medicamentos que também pode estar influenciando. Então, aqui são alguns exemplos que vocês podem estar avaliando para que esses pacientes evitem a queda aí na sua instituição. Pensar também em paciente com risco de queda. Hoje, todo paciente que entra no hospital ou que entra para fazer uma fisioterapia, que entra para fazer uma sessão de psicologia, enfim, qualquer área da saúde, hoje eles já são predispostos a ter uma queda, mesmo os jovens. Então, eu entrei para fazer uma cesárea, eu tenho risco de ter uma queda. Eu fui para o centro cirúrgico, eu fui praticamente sedada. Como que eu vou voltar isso para o quarto? Será que eu estou bem para sentar? Preciso de auxílio? Então, hoje todo paciente é tratado com risco de queda. Porém, essas avaliações intrínsecas, extrínsecas, se tem comorbidade, se utiliza algum medicamento, tem que ser tratado paciente por paciente. Eu trouxe aqui algumas escalas, a mais conhecida é a escala de Morse, que é utilizada pela equipe de enfermagem, para estar avaliando o risco de queda do paciente. Conforme a classificação, se o paciente tem risco alto, médio, moderado, ações vai ser realizada e a frequência dessa reavaliação vai ser estipulada também. É importante que vocês, na sua instituição,
em ambiente hospitalar trabalhem com essa escala, principalmente na admissão, e estipulem a frequência de reavaliação conforme a classificação, para que esse paciente tenha os cuidados adequados e que não tenha futuramente uma queda aí no seu setor ou no seu hospital. Alguns planos de cuidados ou plano assistencial para prevenir as quedas. Avaliação diária de riscos. Então, eu vou trabalhar com a escala de Morse no meu hospital, o enfermeiro vai fazer na admissão do paciente e conforme a classificação, a reavaliação vai ser programada. Ok? Isso que é importante ter essa avaliação diária do paciente, principalmente em pacientes idosos, ter essa avaliação na admissão do paciente, ter essa avaliação quando o paciente vai iniciar a sessão de fisioterapia na minha clínica, eu saber identificar o tipo desse paciente, se é um paciente mais idoso, que tipo de cuidados que eu preciso ter. A minha clínica tem uma rampa que facilita esse tipo de beneficiário, então tudo isso a gente precisa avaliar inicialmente. Avaliação do alto risco para o dano grave, então essa avaliação do alto risco ou dano grave vai surgir dessa avaliação diária da admissão que vocês fizerem no paciente. Implementação e registro em prontuário de medidas preventivas. Então, além de fazer todas essas ações, além de ter o protocolo descrito, é importante registrar no prontuário do paciente as ações que vocês estão fazendo. O que eu faço hoje para o meu paciente, para que ele não tenha queda? Isso vai estar lá na prescrição de enfermagem, vai estar lá na evolução médica, vai estar na evolução do fisioterapeuta, o que eu tenho trabalhado. É importante registrar. O registro mostra as ações que foram feitas com o paciente. Tratamento imediato em caso de ocorrência do evento. Então, meu paciente caiu. Qual é a minha medida? O que eu vou fazer no meu hospital quando meu paciente cai? O que eu vou fazer na minha clínica de fisioterapia quando meu paciente cair da cama? Estou lá fazendo a sessão, virei para pegar um equipamento, por exemplo, meu paciente caiu. Qual que é as medidas que eu vou tomar imediatamente? Isso vai estar descrito no protocolo de vocês, o que vocês vão instituir como fluxo aí na instituição. Vou auxiliar o paciente, vou acionar o médico, ver se tem necessidade de algum raio-x, eu chamo o SAMU e ele encaminha para o hospital. Então, quais são as medidas que vocês vão fazer quando tiver a queda desse paciente? A gente não quer que esse paciente caia, A gente não espera, a gente está ali para oferecer o melhor cuidado de qualidade para ele. Mas e se esse paciente cair, o que eu vou fazer? Então, é importante que vocês tenham isso definido na sua instituição. E quais são os objetivos, Quem que está envolvido nesse cuidado, nessa implementação de ações de prevenção? Então, temos a parte da equipe multidisciplinar, educação e sensibilização por parte da família e o ambiente seguro que eu ofereço aí para os meus pacientes. Vamos começar ali com a parte da equipe multidisciplinar. Então, hoje o paciente entrou no hospital, as ações voltadas para a prevenção abrange todos os profissionais do hospital, desde a recepção, desde o segurança que atende esse paciente lá na chegada até a alta dele. Então, qual que é a importância da equipe? Atender e programar as necessidades de ajuda. Foi o que eu comentei anteriormente, Combinar com o paciente a hora do banho, a hora que ele precisar ir no banheiro, tocar a campainha, acionar a enfermagem, acionar o acompanhante, sempre está orientando o paciente dessas medidas de prevenção, que ele não pode se levantar sozinho, que ele tem risco de cair, que ele está ali sempre para ter um auxílio de alguém. Com a questão da pandemia, sabemos que algumas instituições não deixam, dependendo da idade do paciente, é claro, ficar os acompanhantes. Então, a importância de sempre orientar o paciente. Precisou de ajuda? Acione a enfermagem, acione a equipe. Deixar a campainha, mesa, telefone, o que o paciente for utilizar, próximo ao alcance dele, para que ele não precise se levantar. Então, sempre deixar bem disponível para o paciente e avaliar continuamente a possibilidade de retirada de dispositivo. Vamos pensar que um paciente está lá internado e está com sonda vesical, Então, em que momento eu vou tirar essa sonda vesical? E a hora que eu tirar essa sonda vesical, eu preciso orientar o paciente que caso ele precise ir no banheiro, ele precisa sempre estar com um acompanhante.
Então, essa parte da equipe multidisciplinar, a importância dessas orientações, orientar sempre o paciente e trabalhar sempre com a equipe focada no protocolo que vocês instituíram aí no seu hospital ou no seu prestador. Questão de ambiente seguro, questão de infraestrutura, manter o chão limpo, seco, organizado. Quando for fazer algum tipo de limpeza no chão, colocar aquelas sinalizações visual para que o paciente, para que até outro colaborador veja, né, que o chão está molhado, que está escorregadio. Iluminação adequada, para que, dependendo do tipo do paciente, eles não vão conseguir enxergar onde que está determinado equipamento, determinada sala. Manter a cama baixa e travada, manter as grades elevadas em ambiente hospitalar, a importância de manter as grades elevadas, manter a área livre para deambulação, pensando nos pacientes mais idosos, como que está a disposição dos móveis no meu quarto do hospital, no meu consultório de fisioterapia, ele está propício para uma queda do paciente, eu preciso dar uma organizada. Então é preciso avaliar esse ambiente que o paciente vai ser atendido, esse ambiente hospitalar. Questão da educação e sensibilização. Entrega de folder, informar qual é o risco e os cuidados do paciente. Aqui eu coloquei folder, mas pode ser outras medidas que vocês utilizam na instituição. Pode ser tela, tem prestador que utiliza informativos ali na televisão, o paciente está aguardando ser atendido e está ali recebendo as informações de quedas, o que pode prevenir, o que ele pode estar fazendo em ambiente domiciliar ou no hospital. Nunca deixar o paciente sozinho, comunicar a enfermagem sempre que precisar se ausentar, solicitar ajuda para movimentar o paciente. Esses requisitos é importantíssimo a participação da equipe e dos familiares, a parte de educação, a parte de orientação. Não faz sentido eu elaborar um folder, entregar para o meu paciente e não explicar. Vamos supor que o meu paciente é um idoso, tem dificuldade de leitura, né? Então esse folder que eu fiz não serviu para nada. Então eu preciso, além de entregar, além de expor, orientar sempre esse paciente dos riscos que ele pode ter. Orientar quanto ao uso de sapatos adequados, orientar os pacientes e familiares sobre a disposição dos móveis, se tem alguma restrição de atendimento, acionar outros membros da equipe. Então é importante sempre orientar, colocar a família no auxílio dessa avaliação, dessas informações e nessa educação. Como mensurar a queda? Então, eu estipulei meu protocolo de prevenção de queda na minha instituição, eu treinei a minha equipe com esse protocolo, eu estou fazendo auditorias para ver se esse protocolo está sendo eficaz. Eu estou orientando o meu paciente quando ele chega no quarto pós-cirurgia sobre os riscos de queda. E como que eu mensuro se tudo isso que eu implementei está sendo executado? Através de indicadores, através das ações que eu tenho feito e se as minhas quedas na instituição diminuiu ou não. E o ponto principal é melhorar a subnotificação. Então é importante que os nossos colaboradores, nossos profissionais notifiquem. Sabemos que os pacientes acabam caindo na instituição. Ele caiu, daí eu já acionei o médico, eu registrei e vai a rotina do dia a dia, a gente esquece de notificar. É importante que a gente notifique para que cada dia mais a gente melhore os processos dentro da instituição de vocês. Aqui eu trouxe alguns modelos de indicadores de como vocês podem trabalhar a questão de queda na sua instituição. Então tem a questão de índice de queda, que é número absoluto, a classificação, se não teve lesão, se teve um dano moderado, se teve um dano grave. Então é importante vocês mensurarem, porque no próximo mês, as ações que vocês executaram, vocês vão conseguir identificar se esse indicador melhorou ou não. Então aqui alguns exemplos que vocês podem estar trabalhando dentro da instituição de vocês. E para finalizar, deixo como recomendação de leitura o protocolo de prevenção de quedas, que está disponível no site da Anvisa.
gratuitamente. Ele é um modelo que vocês podem estar utilizando para definir esse protocolo na instituição de vocês. Então tá lá as medidas básicas e vocês vão elaborar esse protocolo conforme o prestador de vocês, conforme a realidade de vocês. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então espero que esse protocolo seja bem elaborado, bem trabalhado na instituição de vocês. É um protocolo fácil de trabalhar, medidas que vocês já realizam na instituição, mas que a gente precisa padronizar, melhorar aí os processos. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, tem o meu contato, fico à disposição. Muito obrigada.